Olá, suas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, esse lugar que vocês encontram força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Eu sou Ivana Salles, terapeuta nutricionista, e ensino mulheres cristãs a restaurar a sua autoestima e emagrecer com leveza e propósito. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo para a gente começar. Vamos lá, a gente que está aqui ao vivo toda quarta-feira e toda sexta-feira também, para conversar um pouquinho. Polly, querida, seja bem-vinda. Vamos chegando, vamos chegando. Devagarzinho o Instagram vai notificando vocês e vai avisando. Hoje nessa live aleatória, eu não estou em casa, mas não podia deixar de estar aqui com vocês no nosso compromisso, né, de quarta-feira. Então, eu estou aqui pensando ainda, né, o que a gente pode conversar. Pensei da gente falar sobre intestino. O que vocês acham? Fala aqui pra mim, a gente conversar um pouquinho, porque muito se fala sobre inflamação, né? E a pessoa que está com excesso de peso, ela é uma pessoa inflamada. Mas aonde começa essa inflamação normalmente? Muitos e muitos e muitos sintomas que a gente tem hoje, eles começam no intestino, na verdade. Então, é importante a gente aprender a cuidar daquele que é um dos principais motores da nossa saúde. Essa que é a verdade. O intestino, ele é um dos principais motores da nossa saúde, se não for o principal, tá, gente? Tem até um livro que eu gosto muito, é um livro com uma linguagem até bem simples, um livro antigo de um médico, Dr. Elion Polvo, que chama Intestino, o Cérebro Desconhecido. Tamanha importância do intestino, né? Ele fala que é o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque tem uma série de neurotransmissores, principalmente serotonina, que sua maior parte é produzida no intestino. E a serotonina, vocês sabem, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, da alegria, né? Do contentamento ali diante da vida. Então, até aquela expressão, né? Enfesado. O que é a expressão enfesado? É justamente quando você está com o intestino preso, né? Cheio de fezes, e você está mal-humorado. Então, o nosso humor está muito relacionado à qualidade do funcionamento do nosso intestino. Mas vamos lá, vamos entender por que acontece isso, né? Por que se eu tenho uma alteração na parede do intestino, não é simplesmente as minhas fezes que vão sofrer? Porque a gente atrela muito, né, o funcionamento intestinal a qualidade das nossas fezes. Então, se eu estou com o intestino solto, aquilo me incomoda. Se eu estou com o intestino preso, aquilo me incomoda também. E a gente acha que para por aí, mas na verdade não. A verdade é que o mau funcionamento intestinal, ele pode gerar sintomas no seu corpo todo. E você nem liga o nome à pessoa. Porque, por exemplo, você vai imaginar que uma alteração intestinal vai te dar, por exemplo, uma dermatite? Ou vai te dar dor articular? Ou vai te dar dor de cabeça? Ou vai gerar em você doenças autoimunes? É difícil a gente fazer essa correlação, não é verdade? Mas a verdade é que isso acontece. E aí, se você quer tratar a causa, você primeiro precisa olhar para o seu intestino. Às vezes, até mesmo a dificuldade de emagrecimento está ligada a essa alteração intestinal, que eu vou chamar aqui com vocês de hiperpermeabilidade intestinal. Ivana do céu, que nome esquisito é esse? O que você está falando? Vamos lá, eu vou explicar para vocês como é que funciona. É bem simples, na verdade. Vamos imaginar aqui que o nosso intestino, ele é um castelo. Por quê? Dentro do castelo é a nossa corrente sanguínea, é o nosso corpo, é o interior do nosso corpo. Tá? E o intestino é a muralha desse castelo, é a muralha de proteção. E nessa muralha tem algumas portas que ficam guardas ali, dizendo quem pode entrar e quem não pode entrar. Esse é o intestino saudável. O intestino saudável é essa muralha que seleciona quem vai entrar e quem não vai entrar. Então, só vai entrar dentro do castelo aquilo que vai fazer bem para o reino. Então, só vai entrar dentro do seu corpo aquilo que vai fazer bem para o seu corpo. Num intestino saudável é assim que funciona. Mas vamos lá, hoje a gente tem uma série de fatores que fazem com que a nossa parede do intestino, que a nossa muralha não esteja íntegra. É como se aparecesse o exército inimigo e eles começassem a bombardear essa muralha de proteção do castelo.
E aí ela fica toda perfurada. Como que isso acontece? Por vários motivos. Por exemplo, se você está estressado, se você faz uso de medicação, a medicação gera alteração na parede intestinal. Se você, por exemplo, não mastiga bem os alimentos. Tem uma série de motivos. Se você come alimentos, por exemplo, hiperprocessados ou alimentos contaminados, se você tem uma intoxicação por fungo, são muitos os motivos que levam a essa fragilidade da muralha do castelo. São muitos motivos que levam ao seu intestino ficar hiperpermeável. E aí o que acontece? Quando ele está hiperpermeável, vocês concordam que se a muralha está toda perfurada, os soldados de defesa eles não vão conseguir gerenciar quem está entrando por esses buracos espalhados. Então, é assim, ó, o intestino saudável, ele é justaposto. O que quer dizer isso? Quer dizer que as células dele, elas estão bem próximas, assim, bem juntinhas. E elas só abrem para entrar e só deixam entrar quem pode entrar. Quem vai fazer aquilo que vai fazer bem para você. Só que se essa muralha está toda perfurada, a gente tem um intestino hiperpermeável. O que é o prefixo hiper? Ele está mais permeável do que ele deveria. Ele perdeu a capacidade de selecionar o que entra. E aí começa a entrar coisa que não é para entrar. Por exemplo, começa a entrar alimento mal digerido. O que entra quando o intestino está íntegro? O que absorve? Absorve o nutriente na sua forma mais elementar. Absorve aminoácidos, que são pedacinhos muito pequenininhos de proteína. Eu falo que é como se fosse o Lego. Né? O aminoácido é uma pecinha do Lego que junto com as outras vai formar a proteína inteira. E aí quando começa a entrar peças maiores desse Lego que não eram para entrar, o que acontece? O seu corpo entende que entrou um organismo estranho. Algo que ele não reconhece como próprio. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai atacar. Ele vai com tudo e vai atacar. E aí você tem um sistema imunológico responsivo, ativo, que vez ou outra vai fazer o quê? Vai confundir essas moléculas, a gente chama de peptídeos, né? Esses peptídeos maiores que estão entrando, que não eram para entrar. E eles vão combater esses peptídeos e acabam combatendo também células do seu próprio corpo que são parecidas com esses peptídeos, que tem ali aminoácidos, pecinhas de Lego que são parecidas com esses peptídeos. E aí você começa a ter sintoma no corpo todo. Seu corpo todo começa a responder. E normalmente você vai ter resposta aonde você é mais sensível. Então, às vezes é o seu fígado que ataca, às vezes é a pele, às vezes é o sistema neurológico, né? Às vezes dor de cabeça, enfim. Né? Às vezes vem na forma de uma inflamação, né? Como, por exemplo, uma resistência à ação da insulina, né? Ou uma própria endometriose, um agravamento da endometriose, enfim. O intestino, gente, ele é o grande responsável pelo nosso estado de saúde e bem-estar. Então a gente precisa aprender a olhar para ele, a gente precisa aprender a cuidar desse intestino de verdade. Se a gente quiser realmente ter uma saúde plena, se a gente quiser vitalidade, se a gente quiser longevidade, se a gente quer acabar com aquele monte de sintoma que às vezes a gente nem sabe de onde está vindo. Primeira coisa, olha para o seu intestino, cuida do seu intestino. Como que a gente faz isso? A gente precisa restaurar a parede desse intestino. Não falei com vocês que a muralha está toda perfurada? A gente precisa o quê? Pegar o cimento e começar a tampar os buracos. Para que ele funcione da melhor forma e tenha restaurado essa função dele de selecionar, dizer o que vai entrar no castelo e o que não vai entrar. Assim, você vai, entra. Você não vai, sai. Vai ser eliminado pelas fezes. A gente precisa ter isso muito, muito ajustado dentro do nosso corpo, tá certo? E aí, no processo de restauração da parede intestinal, a gente pode pensar em um nutriente que é essencial, que é a glutamina. A glutamina é o nutriente essencial para a restauração dessa parede intestinal.
tá? É o nutriente que os enterócitos, que são as células do intestino, mais gostam. Então, a gente pode pensar em uma suplementação de glutamina, ali em torno de 5 gramas por dia? Podemos pensar nisso. Tá? A gente tem que pensar também que a gente precisa ter um bom perfil de bactérias intestinais. Por quê? Porque vocês sabiam que a gente tem mais bactéria no corpo que célula? Né? O dia que eu descobri isso, eu fiquei impressionada, porque eu não fazia ideia. Eu falei, caramba, a gente tem mais bactéria do que célula no corpo. Então, faz a gente pensar, né, que é importante que a gente tenha uma população de bactérias que sejam boas, que sejam benéficas. E não bactérias que vão destruir, né, a nossa muralha de proteção. A gente precisa de bactérias que são boas. Mas a verdade é que dentro do nosso intestino a gente tem várias populações de bactérias. Algumas são boas e outras nem tanto. E quando essas que não são boas, elas começam a se multiplicar, elas produzem toxinas também que fazem esse processo de destruição da integridade da parede intestinal. Então a gente precisa pensar nesse equilíbrio das bactérias. A gente tem que buscar alimentar as boas bactérias para que elas se fortaleçam, elas se multipliquem em maior quantidade. E a gente tem que pensar em diminuir a população de bactérias que está jogando contra. Como que a gente faz isso? A gente vai nutrir as boas bactérias e vai diminuir aquilo que vai alimentar as bactérias ruins. O que que alimenta a bactéria ruim? Duas coisas principais. Primeiro é açúcar. Então, se a gente está pensando em tratamento do intestino, a gente precisa tirar açúcar, ou pelo menos diminuir substancialmente a quantidade de açúcar que a gente come, porque açúcar é alimento para fungo e para bactéria ruim. E aqui a gente pode pensar em lactose também, que é o açúcar do leite, tá? E outra coisa também super importante da gente fazer é a gente buscar ter uma boa digestão de proteínas. Por quê? Proteína mal digerida no intestino também vai ser alimento para bactéria ruim. Vocês já viram carcaça de bicho quando morre, apodrecendo? A gente fala que está no estado de putrefação, não é isso? Pois é exatamente isso que acontece dentro do seu intestino se você não digere bem essa proteína. Se você tem um processo de digestão que está dificultado. E isso acontece muitas vezes, sabe por quê? Porque você não mastiga bem os alimentos. Só de não mastigar bem essa proteína, de não mastigar bem a carne, principalmente a carne, né? Essa carne ela já vai passar por um processo de digestão mais difícil, porque ela vai estar ali dependendo única e exclusivamente do suco gástrico, das suas enzimas, que muitas vezes não estão sendo produzidas da maneira adequada, também por uma série de razões. Às vezes falta nutriente, às vezes você está fazendo uso de alguma medicação, às vezes está faltando produção de suco gástrico, de ácido clorídrico, enfim. E aí chega essa proteína mal digerida dentro do intestino. O que que acontece quando ela chega lá? As bactérias ruins vão lá e vão metabolizar essa proteína, vão apodrecer essa proteína dentro de você. Como que a gente sabe que isso está acontecendo? Pelo cheiro das nossas fezes e pelo cheiro também do nosso pum. Né? Quanto as fezes estão fedorentas, quando o pum é muito fedorento e silencioso, o que é isso? Isso é o estado de putrefação da proteína mal digerida. Tem que melhorar a mastigação, tem que melhorar a acidez do estômago para melhorar a digestão dessa proteína, tá? E quando é a má digestão de carboidrato? Quando as bactérias estão fermentando mais os carboidratos, né? Principalmente açúcar e carboidrato refinado, farinha branca, né? Quando o pum é barulhento e sem cheiro. Carboidrato fermentado não fede, mas ele faz barulho. E a proteína é o contrário, né? Ela tem um odor mais forte, mais fedorento mesmo, e sem barulho. Então, a gente precisa olhar nessas coisas. Então, tem que alimentar as boas bactérias do meu intestino. Como é que eu faço isso? Tomando bastante água, comendo fibras, principalmente fibras solúveis. As insolúveis também são importantes para poder favorecer o trânsito intestinal. E evitar alimento industrializado, processado, rico em açúcar, tá certo? Então, assim, com essas duas coisas, vocês já vão conseguir
e melhorando a saúde do seu intestino. E aí depois a gente pode pensar, né, em alimentos mais alergênicos, alimentos que têm esse maior impacto, principalmente o que? Glúten, leite, são alimentos que impactam muito a saúde intestinal quando esse intestino não está íntegro. Então, às vezes, a gente tem que passar por um processo de exclusão para conseguir tratar esse intestino para depois poder voltar a comer de maneira mais tranquila, tá? Então, mastigar bem os alimentos, comer comida de verdade, evitar excesso de açúcar, evitar esses alimentos que são mais alergênicos, fazer uma suplementação de glutamina para poder nutrir esses enterócitos, essas células intestinais. Aqui você já vai estar num excelente caminho para restaurar a saúde do seu intestino e acabar com essa série de sintomas aí, para além dos sintomas intestinais e digestivos que talvez você tenha, tá certo? Bom, por hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. Ah, Dayana, muita vontade de comer doce e verme. Tem relação, mas o verme ele dá mais fome. Ele costuma dar mais fome até do que vontade de comer doce especificamente. O que dá muita vontade de comer doce é fungo. Fungo adora um doce. Então, se você está vendo que você está diferente, você fala assim, não, tem alguma coisa diferente comigo. Eu estou com uma vontade de comer doce que não é normal. Não é uma vontade que parece que não é minha. Vai investigar se você tem candidíase de repetição, se você está com micose também, enfim. Fungo adora comer doce, tá? E faz parte do tratamento de fungo cuidar do intestino. Então, tudo isso que eu falei aqui para restauração da integridade da parede intestinal vale também para tratamento de fungo. Na verdade, para tratamento de fungo, assim, o tratamento costuma ser mais demorado e a exclusão de açúcar, ela tem que ser mais intensa. Ela tem que ser mais incisiva e durar um pouquinho mais de tempo, tá? Tá ótimo, gente. Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Percebi que quando exagero no doce, amanheço com coceira no corpo. Ah, dá uma olhadinha, porque pode ser fungo, tá, Dayana? Coceira no corpo e na parte íntima. Olha, porque está com carinha de síndrome fúngica. Tá bom? Dá uma olhada, investiga, de repente faz um preventivo, né? Óleo de coco costuma ajudar bastante, tá? Eu passo muito para meus clientes, óleo de coco tópico mesmo, óleo de coco tópico. Você pode, inclusive, até, eu gosto de usar, eu esqueci o nome agora, dessas embalagens de remédio vazia que você já usou. Você coloca um pouquinho de óleo de coco ali e deixa no congelador. Aí faz tipo um óvulo de óleo de coco e aí você consegue usar. Tá? Usar tópico mesmo, para melhorar isso daí, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Se tiver também é só deixar aqui nos comentários do vídeo depois para mim que eu respondo todas vocês, tá bom? Bom, por hoje era isso. Ah, Polly usa óleo de coco. Óleo de coco é maravilhoso, gente. Óleo de coco extra virgem, podem usar assim, de olho fechado, eu uso muito. É até no cabelo também, costumo passar, tá certo? Ó, um beijo grande então, fiquem com Deus e ao trabalho.